Pessoal, então agora oficialmente bom dia a todos, professores e alunos que estão aqui presentes nessa oficina de mapeamento. Vou passar a palavra para o professor Nailson, mestrando da UFSCar, que vai estar orientando a gente como papel principal nesse projeto aí. Então eu peço assim encarecidamente que os alunos que quiserem fazer alguma pergunta em meio à apresentação, pode levantar a mão assim e a gente dá a palavra, tá bom? Então, Nailson, seja bem-vindo e passo a palavra para você. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês. Bom, deixa eu iniciar falando um pouquinho, me apresentando, né? Como o Luiz falou, sou profissional e eu sou mestrando aqui da UFSCar e estou aqui para conversar um pouco, dar continuidade aí com vocês nessa conversa a respeito dos mapas conceituais, dessa ferramenta, e a gente começar a partir para entender melhor qual o papel que essa ferramenta pode ter para ajudar a gente a aprender, para ajudar a gente a construir significado, construir conhecimento a partir daquilo que a gente já sabe utilizando esta ferramenta. Eu vi que o professor Luiz, na semana passada, ele já conversou com vocês, aliás, os outros professores também, né? Já agradeço aí a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder fazer esse trabalho. Eu vi que vocês já começaram a conversar, inclusive, sobre mapas conceituais na semana passada, algumas pessoas, inclusive, também já conheciam os mapas. Então, hoje o que a gente vai conversar a respeito dos mapas pode até ser que a gente seja um pouco redundante, mas nunca é demais a gente tentar rever algumas coisas e alinhar o conhecimento a respeito daquilo que é tão diverso. Então, a gente escuta falar sobre mapas conceituais em muitos lugares, a gente vê falar em muitos lugares, e às vezes a gente acaba vendo diferentes definições, diferentes formas de elaboração. Então, a gente vai combinar aqui uma forma em que a gente vai começar a construir esses mapas e elaborar esses mapas, tudo bem? Eu vou começar a apresentar aqui para vocês, e aí, como o professor Luiz falou, a qualquer momento que vocês quiserem fazer perguntas, interromper, questionar, não tem problema, pode interromper, tá? A gente vai tentando auxiliar aqui no que for possível. Você já consegue observar minha tela? Sim. Tá, ótimo, então. Bom, então, para a gente começar a falar sobre isso, o que a gente vai fazer, na verdade, é combinar entre a gente aqui um conceito que a gente vai utilizar sobre os mapas conceituais. O que eu quero dizer com isso? Uma definição em que a gente vai tomar como uma definição própria para aquilo que a gente vai construir. Bom, semana passada vocês já conversaram sobre os mapas, e eu vi que muita gente já entendia e já sabia o que era um mapa conceitual. E estava muito correto quando vocês disseram que o mapa é um organizador gráfico. Então, nada mais é essa ferramenta do que um organizador gráfico que vem para facilitar o nosso processo de ensino e o nosso processo de aprendizagem. Agora, fica a pergunta, por que é que essa ferramenta pode nos ajudar a aprender? Pode nos ajudar a ensinar também? Porque essas ferramentas, como outros organizadores gráficos, elas usam símbolos visuais que representam a informação e o conhecimento. E trocando em miúdos, o que isso significaria? Significa que o mapa ele vai me ajudar a aprender porque o conhecimento que nós possuímos sobre qualquer tema ou que a gente já vem adquirindo ao longo da nossa vida, ele se organiza da mesma forma que a gente expressa no mapa conceitual. Ele se organiza através de proposições. E eu vou mostrar para vocês como isso de fato é verdade. Os mapas a gente vai definir aqui como o organizador gráfico que possua esses elementos: conceitos, termo de ligação, questão focal e estrutura hierárquica. Ou seja, eu vou chamar de mapa todo organizador gráfico que eu construir, que eu elaborar, que possua as caixinhas com conceitos, as setas de ligações com o termo de ligação que ligam os dois conceitos,
uma questão focal para determinar aquilo que eu estou respondendo e, à medida do possível, uma estrutura hierárquica. Por quê? Porque é assim que o conhecimento que a gente tem se organiza. Bom, existem outros organizadores gráficos que a gente já conhece e escuta falar bastante também, mas eles não são mapas conceituais. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos deles, né? Um é um fluxograma de processo, né? E o outro é um mapa mental, que é o mais conhecido e às vezes ele acaba sendo confundido um pouco, porque de fato se parece com um mapa conceitual, mas ele não possui as mesmas características que o mapa conceitual possui. Veja, esse mapa mental, ele possui um conceito central, ele possui um elemento central, onde eu relaciono com diversas ideias que eu possuo. Eu relaciono também com links, com flechas, mas eu não declaro entre o conceito central e aquilo que eu estou dizendo, aquele outro link para o qual eu faço o acesso, o que eu sei qual é a relação. Então, só de olhar um mapa mental, eu não sei dizer qual é a relação desse conceito central com aquela figura que está lá na direita, lá em cima. Eu precisaria que alguém lesse ou que alguém me explicasse o que está escrito aí para que eu pudesse entender qual é a relação que a pessoa que elaborou esse mapa mental faz entre o elemento central e esta figurinha, todas as outras figuras que compõem um mapa mental. Já no mapa conceitual, a gente tenta ao máximo, a gente se esforça ao máximo para declarar, para expressar no fluxograma, ou melhor, no organizador gráfico, aquilo que de fato eu sei entre os 2 conceitos. Bom, parece complicado, mas vamos ver que não é. Eu fiz um mapa conceitual aqui para falar para vocês a respeito dos mapas conceituais. Então, veja se vocês conseguem encontrar nesse mapa os elementos que eu acabei de falar que os mapas conceituais possuem. Nas caixinhas estão conceitos, o que liga um conceito aos outros conceitos são as flechinhas, só que só as flechinhas não me diria nada entre um conceito e outro. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo qual é a relação entre o conceito de uma caixa e outra. O que é que eu sei entre mapas conceituais e conceitos? Eu sei, eu, Nailson, escrevi aqui que os mapas conceituais possuem conceitos. Veja, no mapa conceitual, a gente expressa explicitamente aquilo que a gente sabe entre 2 conceitos. Quer dizer então que eu só posso fazer isso com um conhecimento que seja teórico, que seja escolar? Não necessariamente. A gente pode fazer mapa conceitual sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Mas toda vez que eu quiser fazer um mapa conceitual, eu preciso elencar conceitos e expressar no mapa aquilo que eu sei entre a relação entre um conceito e outro. Veja que aqui eu tenho as caixinhas, as flechas e aquilo que eu digo entre uma caixinha e outra, entre o que está escrito em uma caixinha e outra. Como é que eu leio um mapa conceitual? Eu leio entre a relação de uma caixinha com outra caixinha, uma por uma. Por quê? Porque aí eu estou dizendo para vocês, ou você que vai pegar o meu mapa e vai ler, aquilo que eu sei sobre esse tema. Bom, eu sei que mapas conceituais possuem conceitos. Eu sei que mapas conceituais possuem termo de ligação. E eu sei que mapas conceituais possuem uma questão focal. Ótimo. Eu sei que os conceitos, eles expressam regularidades observadas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que significa expressar regularidades observadas? Regularidades observadas são identificadas em objetos e em eventos. Regularidades observadas são identificadas em objetos e são identificadas em eventos. Veja, a flechinha ela pode ir para mais de um conceito? Pode.
Se a relação for a mesma, não tem problema nenhum. Aqui no centro, termo de ligação. Termo de ligação deve conter verbo flexionado. Verbo flexionado confere sentido à proposição. Proposição é formada por conceitos, proposição é formada por termo de ligação. A gente também já vai falar, por isso que ela está com uma corzinha aqui diferente, sobre proposição. O que é isso? E a gente vai começar a formar algumas aqui sobre alguns temas, mostrar algumas, exemplificar. Bom, questão focal colabora com a organização das ideias. E a organização das ideias é facilitada pela hierarquização. E a questão focal permite selecionar adequadamente os conceitos. Veja, eu fiz esse mapa conceitual pequenininho aqui, que tem apenas 10 conceitos, para responder esta pergunta. O que compõe um mapa conceitual? Para comunicar para vocês o que compõe um mapa conceitual. Então, esse organizador que vocês estão vendo é o que a gente está negociando, é o que a gente está combinando, que a gente vai chamar de mapa conceitual. Todo organizador que a gente vai tentar construir agora e chamar de mapa conceitual, a gente vai buscar se esforçar para que tenha estes elementos. Ah, professor, por que é que a gente vai se esforçar para que tenha esses elementos? Porque possuindo estes elementos, eu posso dizer que a gente vai, ao conseguir elaborar um organizador como esse, expressar aquilo que a gente sabe e entender como é que a gente aprende. E a partir daí aprender cada vez mais. Porque esse é o sentido da aprendizagem. A gente vai buscar aprender a partir daquilo que a gente já possui de conhecimento. Bom, vamos detalhar um pouquinho o que é cada um desses elementos de um mapa conceitual. A primeira coisa, um mapa conceitual, como o nome mesmo já diz, é feito de conceitos. O que é um conceito? Lá naquele mapa que eu fiz, eu falava que conceitos são rótulos que codificam as regularidades percebidas em eventos e objetos. Bom, essa definição, ela parece até um pouquinho complicada, mas se a gente pensar, eu gostaria que vocês me respondessem, e aí pode abrir o microfone e responder. Pensa num objeto, e fala para mim, um objeto que a gente utiliza para sentar. Cadeira. Cadeira, ótimo. O que mais? Vamos lá, galerinha, não tenham vergonha. Veja, é algo simples mesmo. A pergunta simples mesmo. Quais objetos que a gente tem à nossa mente quando eu penso num objeto que eu utilizo para sentar? Banco, ótimo. O que mais? Cadê os alunos aí? Cadê os alunos participando? Cadeira, sofá. Sofá. Muito bem. Natanael. Poltrona. Poltrona. Muito bem, Maria Eduarda. E aí, pessoal? Isso, ó. Ótimo. Aí eu pergunto para vocês assim, o que é que faz com que você compreenda que este objeto que você falou, essa palavra que você falou, é um objeto feito para sentar? São características que esse objeto possui. Eu coloquei aqui, ó. Pode ser um sofá, pode ser uma cadeira, pode ser uma carteira, pode ser um banco. Quando eu falo conceito, eu estou falando da palavra, que a gente chama de rótulo, mas é a palavra que possui o significado que expressa esta imagem ou isso que você acabou de falar aqui. Então, toda vez que eu disser, aqui eu tenho um conceito, eu estou falando, eu tenho uma palavra que tem um significado próprio para ela.
essa palavra ela possui um significado. E o significado que essa palavra possui, você sabe intrinsecamente, você já sabe o significado. Então, quando eu perguntei qual objeto que a gente mais utiliza, ou cite objetos que a gente utiliza para sentar, você pensou lá na sua memória, lá na estrutura de pensamento, você foi lá e pensou em todos esses objetos. E expressou em uma palavra um objeto que possui diversas características. Veja, esse objeto, o sofá é diferente da cadeira. Ele possui características que são deles, que é dele. O banco é diferente da cadeira. Então, quando eu falo conceito, eu estou falando de uma palavra que possui um significado em si. Bom, uma palavra ela pode possuir mais de um significado, não é verdade? Ela pode ter mais de um significado. Vocês concordam comigo? Ou não? Sim ou não? Sim, uma palavra sempre tem mais que um significado. Ela pode ter mais de um significado, né? Mas como é que eu faço para saber que quando eu escrevi no meu mapa, por exemplo, o conceito banco, como é que eu faço para diferenciar ou para fazer com que aquela pessoa que vai ler o meu mapa, ou eu mesmo que estou lendo meu mapa, que estou construindo meu mapa, diferenciar este banco que está na imagem a este banco? Percebe que a palavra é a mesma? A palavra é a mesma, mas eles são objetos em si diferentes. E desse banco, como é que a gente faz para diferenciar? Eu preciso ter características próprias para diferenciar uma mesma palavra que possua significados diferentes. Então, no mapa, é importante que a gente expresse em poucas palavras algo que possua um significado próprio. E a partir da rede de conhecimento que eu vou construindo no mapa, eu consigo diferenciar este primeiro banco deste segundo banco, deste terceiro banco. Parece um exemplo bem simples, né? E é mesmo. Quando a gente vai falar de outros temas, isso começa a ficar um pouco mais abstrato. Porque, como a gente viu, um conceito pode expressar objetos, mas pode expressar eventos. Ali nós estávamos falando apenas de objetos. Eu posso construir um mapa para falar sobre música. E a palavra música possui um significado entre si, ou possui um significado em si. Música dançante já possui um significado totalmente diferente, ou melhor, um significado próprio. Pode não ser diferente, mas um significado que só esta palavra música dançante, essas duas palavras juntas, significam. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? É que um conceito não necessariamente tem uma só palavra. É isso que a gente precisa observar. Mas a menor quantidade de palavras que possua um significado. Quando eu falo música dançante, eu estou falando de algo que possui um significado. Então, toda vez que eu elaborar meu mapa, eu tenho que pensar nisso. Que palavra eu vou colocar aqui como conceito e essa palavra tem um significado próprio entre elas. Por exemplo, compor uma música dançante, mais de uma palavra, mas possui um único significado. Então, a gente vai buscar reforçar a nossa mente para construir significado dessa forma agora. Eu confesso para vocês, e eu tenho certeza disso, que a gente pode até no início ter um pouco de dificuldade em se expressar dessa forma. Mas quando a gente começa a perceber que a gente organiza o nosso conhecimento dessa forma, a gente começa a ficar mais simples de detalhar ou de expressar através de um mapa. Então quer dizer que eu posso escrever um texto dentro de uma caixinha, um texto grande e dizer que é um conceito. É verdade? Não, não é. Nem sempre. Veja, nesse que eu coloquei aqui na caixinha, eu coloquei a música dançante não agradou ao público.
Aqui, tem mais do que um significado. Tem diversos significados aqui. Tem palavras que significam bastante coisa. Só nessa frase toda que eu coloquei na caixinha, eu tenho pelo menos 2 conceitos. E eu destaco eles aqui para vocês. Música dançante e público. Cada um deles possui um significado próprio. Então, o que eu, se fosse elaborar um mapa, faria? Eu pegaria tudo isso que eu coloquei numa caixinha só, colocaria em 2 caixinhas, colocaria música dançante e fazia uma relação com o público, porque eu tenho 2 conceitos que se relacionam. Se o meu mapa estiver falando sobre isso. E essa frase aqui, que eu coloquei dentro da caixa? Digamos que eu fizesse assim, vamos fazer um mapa agora sobre a prática de esportes radicais. E aí alguém decidisse, um de nós, eu, Nailson, decidisse escrever dentro de uma caixinha: gosto de praticar esportes radicais, como salto de paraquedas, bungee jump e surf. Veja, tudo isso aqui que eu escrevi dentro da caixinha é mais de um conceito. Porque tudo isso aqui possui significados diferentes. Então, quando eu for elaborar um mapa, eu preciso pensar nas coisas que possuem significados próprios entre si, como a gente falou anteriormente. Aqui eu posso destacar 4 conceitos. Quais dessas palavras que estão na caixinha vocês acham que são um conceito? Vamos lá, galerinha. Pode se pensar, pode falar. Se tiver algum equívoco, a gente analisa junto, mas vamos participar. Esportes radicais, salto de paraquedas, bungee jump e surf, acho. Olha, mais alguém? É isso aí mesmo. Esportes radicais, salto de paraquedas, bungee jump e surf. São 4 coisas que possuem significados próprios entre si. Ah, professor, e as outras palavras que eu tenho nessa caixinha aqui, elas não são conceitos? Não. O que elas são, então? Elas indicam uma relação entre esses conceitos que estão dentro da caixinha. Puxa vida. E como é que eu faço, então, para escrever isso no mapa? Como é que ficaria? Bom, aí a gente precisa de uma outra forma para escrever. E que outra forma é essa? O termo de ligação. Vai formar o que a gente chama de proposição. E o que são proposições? Proposições é a unidade fundamental do mapa. Um mapa, em si, ele é formado por proposições. Se eu colocar aqui na tela um monte de caixinhas escritas com palavras para vocês, aquele monte de caixinhas com palavras escritas não tem significado. Ele passa a possuir significado quando eu começo a fazer relação entre esses conceitos. Conceito música dançante, com festa, com outros conceitos. Quando eu começo a fazer a relação, qual a relação entre os conceitos, aí eu começo a criar uma rede de significado. E o mapa conceitual é um organizador gráfico que me dá uma rede de significados. Então, como é formada uma proposição? É formada por aquilo que eu chamo de conceito inicial, conceito final e uma seta com um termo que liga esses 2 conceitos. Mas não é qualquer termo. Eu escrevo aqui qual é a relação que eu observo entre este conceito e outro. Professor, essa relação aqui, ela precisa sempre ser uma relação correta, ela precisa sempre ser a relação... Não, ela precisa ser a relação que eu observo entre um conceito e outro. Se é uma relação correta ou não, a gente analisa depois. A primeira coisa que eu preciso pensar é: o que eu sei entre este conceito que eu estou olhando primeiro, que eu chamo de inicial, e esse conceito que eu estou olhando depois, que eu chamo de conceito final? Uma coisa importante aqui: quanto mais eu for claro no meu termo de ligação, melhor vai ser o sentido da relação entre esses conceitos. Vamos lá. Como é que isso seria? Vamos exemplificar.
Eu tenho um conceito cadeira e eu tenho um conceito madeira. Qual a relação entre cadeira e madeira que vocês imaginam ter? Que vocês poderiam fazer? Existe alguma relação? Sim, a cadeira pode ser feita de madeira. Então, o que eu escreveria aqui? Se eu escrevesse aqui, cadeira pode madeira, vocês entenderiam o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ficou claro para vocês se eu escrever cadeira pode madeira, o que eu quero dizer? Ficou? Cadê a participação desse povo aí que é tão participativo nas aulas? Estão com vergonha? Fica não, pessoal. Fica com vergonha não, hein? Vocês acham que está claro se eu colocar cadeira pode madeira? Não. Não, né? Acho que não. Acho que poderia ser melhor essa relação aqui, né? Sim. Vamos ver. Nosso amigo, não consegui identificar quem foi que falou, mas o nosso amigo já indicou uma relação aqui que seria muito interessante, né? Que seria mais compreensível, né? Cadeira pode ser fabricada em madeira. Vocês conseguem entender agora se eu colocar cadeira pode ser fabricada em madeira? Sim. Agora acho que dá para compreender melhor, né? Então essa é a preocupação que a gente deve ter toda vez que a gente fizer uma relação entre dois conceitos. Fazer com que aquilo que a gente expressa entre essa relação ser claro. Como eu falei, no início a gente não precisa se preocupar em saber se essa relação é uma relação correta ou não. A primeira coisa que a gente tem que perceber é: essa relação é compreensível? Eu consigo entender o que eu estou dizendo entre o que eu estou dizendo sobre isso? Eu consigo compreender? Ó, eu posso escrever: cadeira nunca pode ser fabricada em madeira. Bom, a gente sabe que essa relação é uma relação que é incorreta, mas ela dá para entender, não dá? E até porque ela dá para entender que a gente consegue dizer que ela não é uma relação correta. Então, toda vez que a gente for elaborar o nosso mapa, a gente vai tentar colocar conceito e a relação entre o conceito ser o mais claro possível. Ó, uma outra relação aqui, ó, que eu fiz. Música dançante estimulou a interação entre os convidados. O termo de ligação, professor, ele pode ter várias palavras assim? Pode, não tem problema. É importante que não seja um texto muito longo. Mas ele pode ter várias palavras que indiquem a relação entre os dois conceitos. Lembrando novamente que um conceito pode ter mais de uma palavra, como a gente já conversou. Tudo bem? Tem mais um: praticar um esporte contribui para a elevação da autoestima. Então, mais uma relação que também é uma relação que dá para compreender entre o conceito praticar um esporte e o conceito autoestima. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa questão da proposição ou vocês acham que é melhor repetir? Tudo bem? Sim. Ah, ótimo. Esses dois últimos elementos de um mapa conceitual, eles são o que eu chamaria de dizer, o que eu diria assim, um refino naquilo que a gente vai fazer e facilita o nosso trabalho na hora que a gente vai elaborar, que é a questão focal e a estrutura hierárquica. Bom, professor, por que um mapa precisa ter uma questão focal? Bom, primeiro, porque a questão focal vai delimitar a abrangência de um mapa. Eu não consigo colocar no mapa tudo que eu sei, porque senão esse mapa ficaria muito grande. Então, quando eu delimito, eu pergunto, eu faço uma pergunta, e tento responder essa pergunta com aquele meu mapa, eu estou delimitando aquilo que eu quero expressar de conhecimento. E aí sim eu consigo selecionar os melhores conceitos para responder uma determinada pergunta. Bom,
Vou mostrar para vocês um exemplo de como a questão focal ela faz diferença na hora que a gente está mapeando o conhecimento. Digamos que eu dissesse para vocês, vocês até viram uma parte desse mapa num vídeo que o professor Luiz passou para vocês na semana passada, lá no tutorial do Lucifer. Dissesse assim, mapeia, coloca aí no mapa tudo o que você sabe sobre o sistema solar. Então, uma aula lá de ciências, fundamental, e aí tudo que a gente já ouviu falar, tudo que a gente sabe sobre o sistema solar. Bom, e esse é um negócio mais ou menos parecido com isso daqui. Se a gente já tivesse uma rede de conhecimentos bem construídas, ia sair algo bem cheio de coisa. Veja, tem um monte de coisa escrita aqui. O sistema solar teve origem em uma nuvem molecular, sistema solar inclui Sol, planetas e outros corpos celestes, sistema solar faz parte da Via Láctea, o sistema solar teve seu estudo possibilitado pelas sondas espaciais e assim sucessivamente. Veja que esse mapa ficou muito grande. E ele está falando de tudo. Agora, se eu chegasse e dissesse assim, agora eu gostaria que você respondesse uma questão focal a respeito do mesmo tema. O tema é o mesmo, sistema solar. Só que eu gostaria que você me dissesse o que há no sistema solar. O que tem lá no sistema solar? Veja que já é diferente. O mapa sairia mais ou menos desse estilo. É o mesmo mapa. Só que eu estou respondendo o que tem no sistema solar. Lá no sistema solar. É exatamente aquele mapa que a gente viu no vídeo da semana passada. E aqueles outros conceitos, professor? Aqueles outros conceitos estão errados? Não, eles não estão errados. Eles só não servem para responder esta mesma pergunta, que é o que há no sistema solar. O que há no sistema solar é Sol, planetas e outros corpos celestes. Então, quando a gente busca colocar uma questão focal no nosso mapa, a gente está tentando fazer com que o nosso mapa seja sobre algo que eu quero falar e sobre aquilo que eu tenho conhecimento para falar, ou sobre aquilo que eu posso expressar no mapa. Para que não seja algo assim muito abrangente, senão a gente nem consegue descrever no mapa. Por fim, eu falo sobre a estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica é o nosso conhecimento, ele cada vez mais ele é expresso de forma hierarquizada. É sempre mais fácil a gente pensar em algo abrangente e depois ir especificando. É sempre assim. Bom, a estrutura hierárquica ela permite organizar as ideias que a gente quer expressar da melhor maneira. E permite criar categorias e estabelecer níveis. É uma boa forma de organizar o mapa. Tem um mapa que eu fiz lá no início, e veja, ele tem uma estrutura hierarquizada. Veja, eu começo o primeiro conceito aqui, que é um conceito bem geral, que é mapas conceituais. E aqui eu vou detalhando este conceito. Mapas conceituais possuem conceitos, tem de ligação e questão focal. Depois eu detalho o termo conceito, ou conceito de conceitos, em regularidades observadas. Regularidades observadas eu ainda detalho um pouco mais, especifico um pouco mais com objetos e eventos. Então, se eu fosse classificar em estruturas hierárquicas, eu colocaria que esse mapa possui um nível mais geral, depois ele possui um nível mais específico, possui depois um nível mais detalhado e, por fim, um nível ainda mais específico. Vocês fizeram uma atividade que o professor Luiz passou na semana passada e ela tinha essa característica. Vocês colocavam, era também um organizador gráfico, vocês colocavam lá quem era vocês e vocês iam detalhando aquilo que vocês iriam expressar sobre vocês. Em que turma estuda, o que gosta de fazer, um plano para a vida. Veja,
isso é mais detalhado do que pensar em vocês. Então, nosso conhecimento se organiza dessa forma, se organiza de forma hierárquica. A gente sempre aprende primeiro coisas abrangentes e depois a gente vai especificando, detalhando essa coisa abrangente que a gente aprende. A hierarquização não deve ser uma preocupação na hora de elaborar um mapa. A gente não deve ficar pensando, será que esse conceito aqui embaixo é mais específico? Não. Mas é preciso saber que os mapas possuem esse processo de hierarquização quando elaborados. Bom, resumindo tudo isso que a gente conversou, como é que eu faço um bom mapa? Primeira coisa, eu preciso escolher os conceitos. De onde é que eu tiro esses conceitos? Eu posso tirar de um texto que o professor passou para mim, de um vídeo que o professor me disponibilizou, de uma aula que o professor deu, daquilo que eu já sei, de qualquer outra fonte, uma reportagem de televisão, de qualquer fonte. Depois que eu tiro todos esses conceitos, eu estabeleço relação entre eles. O que é que eu sei entre esses dois conceitos? Aí eu faço a flechinha que liga um conceito ao outro e escrevo o que é que eu sei entre um conceito e outro. E ligo eles dois. Ligar os conceitos através de uma expressão que contém um verbo flexionado. Vou colocar um verbo porque sem verbo aquilo não tem sentido, como a gente viu lá na cadeira, pó de madeira. Não tinha verbo, a gente não sabia se aquilo fazia sentido. A gente só conseguiu conferir sentido quando a gente expressou lá que a cadeira pode ser fabricada em madeira. Eu vou repetindo essas 3 primeiras etapas até que não tenha mais nenhum conceito lá para ser relacionado. Por fim, tem algo que é muito importante de fazer, que é revisar o mapa. Por quê? Porque a gente nunca é o mesmo. Não na mesma hora. Terminei de fazer meu mapa. Enviei para o professor o mapa que eu elaborei. E se eu olhar de novo esse mapa uma semana depois, será que digamos que esse mapa seja de uma disciplina, de uma matéria que a gente estudou numa semana? Será que na semana que vem, depois que o professor falou mais algo, eu tenho alguma coisa para acrescentar nesse mapa? Então, revisar o mapa me ajuda sempre a pensar sobre aquilo que eu estou aprendendo. Para fazer um bom mapa, eu preciso juntar essas 5 coisas e começar a elaborar. Não dá para fazer mapa só na teoria, a gente precisa exercitar. Bom, e aí, para exercitar, eu tenho uma proposta para vocês. E a proposta é a seguinte: praticar, para a gente tentar colocar tudo que a gente conversou em ação. Bom, como todo jogo possui uma regra, esse também vai ter uma regrinha. O que eu gostaria que fosse elaborado? Um mapa conceitual. Qual o tema desse mapa, professor? Você vai escolher um mapa que você quiser, sobre o tema que você quiser, que você acha que você tem conhecimento para expressar. Professor, pode ser um mapa sobre um jogo digital? Pode. Pode ser um mapa sobre um esporte, sobre as regras de um esporte que eu pratico? Pode. Pode ser um mapa sobre um filme? Pode. Pode ser um mapa sobre uma disciplina da escola? Pode. Ou seja, o conhecimento que vai ser mapeado é vocês que vão escolher. O que tem que ter nesse mapa? 8 conceitos, no mínimo, e no máximo 12. Para que a gente não tenha um mapa gigantão, mas também não tenha aquele mapa bem pequenininho. Então, o mapa tem que ter, no mínimo 8, no máximo 12 conceitos. E relações, professor, proposição, quantas eu posso fazer? Quantas quiser. Se você achar sentido em ficar ligando um conceito com o outro diversas vezes, não tem problema, faça, é livre. Novamente, é você que escolhe. É importante não esquecer de escolher uma questão focal para o seu mapa, para responder uma questão focal. E aí a gente fica até a próxima semana para a gente receber essa atividade, como vocês de costume enviam para os professores da escola. Combinado assim? Pode ser. Pode? Aí a gente vai enviar para eles um formulário, né, onde eles vão daí
fazer o upload do mapa que eles criarem, né? Isso. Só Eu já envio. Pode falar, Luiz. ia abrir espaço se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem um questionamento. Sim, sim. Dá licença, eu gostaria, Luiz, de fazer uma pergunta sobre o professor Silas. Eu gostaria de perguntar ao professor Nailson se tem algum programa habilitado para que a gente possa manipular esses mapas mentais, né? Porque a gente sabe que fazer o fluxograma é mais complicado. Tem algum programinha que você usa para isso, professor Nailson? E sim, para celular, tem um programinha que é interessante, que a gente até passou o professor Luiz disponibilizou na aula passada, que era o Lucid Share. Ele é um programa que tem para Android, que tem para iOS, que tem na versão web também. Eu uso um outro programa também, esse não tem para celular, só tem para computador, que se chama CMap Tools. Depois eu posso até disponibilizar um link, ele é gratuito também, você baixa ele no computador, instala, muito simples também de instalar, e utiliza esse programinha. Eu posso até, se vocês permitirem... Desculpa, seria legal você colocar no chat aqui para a galerinha, né? Coloco sim, Por coloco favor. já. Daí eu também já aproveito e já, com a sua permissão, já coloco aqui no meu computador. Eu posso passar daí pro Silas? Eu acho que o pessoal, eu coloquei, Silas, na mensagem hoje no grupo. Colocou, então, desculpa, Já tá o desculpa. link lá. Tem o link lá. Então, beleza. O Luiz, passa para mim então, professor. Passo sim. Obrigado, viu? Desculpa. É que como eu não participei da outra live, né? Eu fiquei aqui, desculpa até de eu atravessar o diálogo, mas eu acho que é importante a gente ter conhecimento dessas ferramentas, né? Que vai facilitar a montagem do processo, né? Sim, sim. Mas eu posso sim, caso o professor Luiz não tenha disponibilizado, posso disponibilizar também. Tá, professor? Pessoal, as regrinhas também do mapa que a gente vai elaborar, eu também passei para o professor Luiz, aí ele envia para vocês também, tá? Sim, envio. Daí pode também colocar junto lá no formulário que a gente vai enviar como e-mail. Se algum não tiver dificuldade também para enviar um mapa construído por esse formulário, também pode solicitar ajuda para mim ou para os demais professores também de práticas experimentais. Mas qualquer dúvida pode procurar a gente. E a partir disso a gente vai conversando um pouquinho a respeito desta ferramenta. Eu tenho certeza que essa ferramenta tem um grande potencial. E vocês, a partir do momento que começarem a utilizar, vocês vão se interessar bastante por ela. A ideia é que a gente, aos poucos, vá se habituando a construir mapas para que a gente possa, a partir desses mapas, ver se a gente consegue ajudar no nosso processo de aprendizagem utilizando esta ferramenta. Porque para utilizar uma ferramenta, eu preciso ir conhecendo ela aos pouquinhos. E aí, para conhecer, eu preciso exercitar, eu preciso treinar. Se tiver alguma dúvida, pessoal, não tem problema, pode perguntar, pode me procurar, o professor Luiz tem meu contato, e-mail, então pode perguntar. Eu posso ajudar naquilo que vocês precisarem, tudo bem? Tudo, obrigada. Bacana, Professor, professor. poderia passar o material da aula para nós? Posso sim. Envio também o material da aula. Então eu fico devendo para vocês, já para enviar o material da aula, o link com o formulário para vocês enviarem o mapa que vocês vão elaborar. E aí eu passo tudo isso para o professor Luiz, ele encaminha para vocês. Sim, pode deixar. Te abençoe. Então é isso, galerinha. Eu também, em nome dos professores, agradecemos a participação dos alunos, a presença. Para os que não puderam assistir nesse momento, também eu envio a gravação. Ficou bem bacana a interação aí. E até o próximo encontro. Luiz, permita a palavra, eu gostaria de parabenizar aí pelo evento, principalmente pela iniciativa. Eu
Eu confesso, não tenho vergonha nenhuma de dizer que, como professor, sou bastante leigo nessa questão de conceitos de mapas, né? Mapas conceituais. Para mim foi muito gratificante, aprendi bastante. Espero que na próxima oportunidade eu possa ser convidado novamente. Com certeza, Silas. Eu também, assim, tenho as minhas dificuldades também. Não sei tudo sobre o mapa, também estou fazendo disso uma oportunidade para a formação e sei do potencial dos mapas conceituais para a gente estudar, para organizar nossas ideias. Tem um potencial muito grande e é significativa essa participação dos professores também, porque vai ajudar a incentivar os alunos também a virem participar. Eu parabenizo e agradeço muito a participação dos demais professores. Então, Eu agradeço também, Luiz, a participação. Amei, entendi um pouquinho mais, né? Lógico que ainda tem muito do que aprender sobre os mapas, né? Conceituais. Eu havia pedido na última aula essa atividade para os alunos, né? Para os meus alunos, mas agora eu percebi que realmente eu preciso mais de informação, muito mais, para poder conseguir conciliar tudo isso e até ajudar os alunos nessa maneira de estudo, né? Que eu preciso de forma de estudo, na verdade. Mas olha, gratidão mesmo, de coração. Aprendi muito. Agora eu vou prestar um pouquinho mais atenção naquilo que eu pedi, que é os conceitos no inicial e o final. Obrigada. E gostaria de participar de novas formações, viu, Luiz? Professor Nailson, porque eu realmente para praticar mesmo em sala de aula, tá? Obrigada. Obrigada, Luiz. Queria agradecer também. Nossa, aquele dia eu achei interessante, pedi para participar, gostei. Obrigada aos alunos aí que eu estou vendo que estão participando até agora. Maria Eduarda, Natanael, parabéns a vocês. E aos demais, né? Ao professor Nailson também, muito obrigada pela oportunidade, através do Luiz. Gratidão mesmo, Luiz. Obrigada. Também quero participar na próxima. Eu envio sim também o convite, e é sempre um prazer estar aí, né? Essa colaboração entre a gente aí é significativa, importantíssimo. Eu até sugiro, desculpa, eu faço até uma sugestão ao professor Nailson, né? Se ele tiver disponibilidade numa hora dessa, fazer uma live com a gente, nossos professores, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho mais desse conhecimento que ele tem, desse belíssimo trabalho que ele está fazendo, e com certeza vai trazer resultado significativo para o bom aprendizado do aluno e para o nosso desenvolvimento também, né? Bom, professores todos, eu agradeço e estou à disposição de vocês, na medida que vocês precisarem, que vocês desejarem, a gente combina, eu posso, se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou à disposição. É uma ferramenta que eu já utilizo há algum tempo, já venho trabalhando com ela há algum tempo, e eu acredito que, de fato, ela pode ajudar na docência, nosso exercício profissional, nosso exercício docente, como um mediador desse processo de aprendizagem, né? Como um colaborador aos alunos aí nessa construção de conhecimento. E é uma ferramenta com um potencial. Então, eu estou à disposição de vocês. Sempre que vocês desejarem e puderem, tiverem disponibilidade, a gente sabe que a vida do professor não é fácil, então, em meio a tantas coisas, tantas dificuldades, aí, na medida que tiver disponibilidade, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado também. Então é isso, também agradeço novamente a participação de todos. Eu também gostaria de fazer daqui para frente muitas experiências, porque é um organizador didático também, um mapa conceitual pode ser. O aluno, quando começa um conteúdo, ele pode ter ali um conceito e ir aumentando esse mapa e aprimorando esses conceitos e também as proposições. E assim, na unidade didática inteirinha, ele, desde o começo até o final, ele pode ir ampliando gradativamente. No primeiro encontro eu falei para ele também que o mapa, você pode fazer um mapa hoje, amanhã você pode querer mudá-lo, amanhã você pode agregar mais coisas, modificar as proposições, e sempre ele tem essa dinâmica. O mapa conceitual ele é bem dinâmico também, ele pode evoluir conforme também a pessoa vai compreendendo os demais conceitos nas aulas. Então é isso, galerinha, acho que ficamos por aqui. Obrigado novamente, Nailson, os demais professores, alunos que ficaram até o final aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Deus abençoe, professores, e a todos. Bom final de semana. Igualmente, Natanael, valeu pela participação.